Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar a trajetória da própria existência é uma simples palavra. Não uma palavra qualquer, não um desabafo ao vento, mas uma palavra de bênção. Sim, bênçãos ditas em voz alta, com fé, com a convicção de quem entende que aquilo que se diz molda aquilo que se vive. Durante muito tempo, fomos ensinados a silenciar o que há de bom em nós. Aprendemos a calar o que poderia nos edificar, com medo de parecer arrogância ou presunção. Mas e se o verdadeiro problema estiver justamente aí, nesse silêncio que nos condena à mediocridade? E se a libertação que esperamos de Deus estiver travada na ausência de palavras de vida que deveriam sair da nossa própria boca? Imagine um homem chamado Eloi. Ele vivia em uma cidade pequena, em meio a montanhas, e por muitos anos acreditou que não era capaz de fazer nada que realmente importasse. Cresceu ouvindo que era desajeitado, que não tinha talento, que sempre atrapalhava. Essas palavras, lançadas com raiva ou sem intenção, foram se acumulando em sua mente como tijolos que formam um muro invisível, mas real, separando-o do seu propósito. Um dia, já aos 47 anos, cansado de viver à sombra da frustração, Eloi ouviu uma pregação que dizia: aquilo que você fala sobre si mesmo se torna a trilha pela qual seus pés caminham. Aquilo o atingiu como uma flecha. Naquela noite, diante do espelho, ele falou em voz alta pela primeira vez: eu sou amado por Deus, eu tenho valor, eu sou capaz. As lágrimas escorreram não de tristeza, mas de libertação. Talvez você se identifique com Eloi. Talvez esteja vivendo aprisionado pelas palavras que outros disseram sobre você. Ou pior, pelas palavras que você mesmo tem repetido há anos sem perceber. Frases como: eu não sou bom o bastante, eu não mereço, eu sou um fracasso, se tornam maldições silenciosas que ecoam dentro de nós. Mas há uma boa notícia: assim como fomos condicionados a repetir o que nos fere, também podemos treinar nossa alma para declarar o que nos cura. Não é mágica, é uma escolha diária. E é nesse ponto que entra o poder das palavras de bênção. Quando falamos bênçãos sobre nós mesmos, estamos abrindo caminhos espirituais, emocionais e até físicos. A ciência já comprovou que palavras positivas influenciam nosso cérebro, nosso corpo e nossas emoções. Mas muito antes da ciência dizer isso, a sabedoria antiga, aquela que vem do alto, já afirmava que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você tem dito quando está sozinho? Que tipo de conversa você tem com você mesmo quando erra, quando se frustra, quando se olha no espelho? Falar bênçãos não significa negar a realidade ou fingir que tudo está perfeito. Pelo contrário, significa reconhecer que mesmo em meio à dor, há esperança. Que mesmo com todas as cicatrizes, há beleza. Que mesmo sem entender tudo, há um propósito maior sendo construído. É quando você diz: eu estou passando por uma fase difícil, mas eu vou vencer. Eu ainda não consegui, mas estou mais perto do que ontem. Eu tenho falhas, mas Deus está me transformando. Esse tipo de fala tem poder. E quando você repete essas verdades com fé, algo começa a mudar. Primeiro por dentro, depois por fora. Essa jornada de transformação começa com um simples passo: calar a voz da condenação e ativar a voz da promessa. Talvez até aqui, tudo o que você ouviu sobre si mesmo foram frases que te diminuíram. Mas agora chegou o momento de escrever uma nova narrativa. E essa narrativa começa com as suas próprias palavras, ditas com fé, com convicção, com coragem. Não importa quantos anos você tem, quantas vezes fracassou ou quantas pessoas te desacreditaram. A partir de hoje, decida falar vida sobre si mesmo. Você já reparou como algumas palavras parecem se agarrar à alma da gente? Palavras de afeto, de aceitação, de esperança.
Quando alguém diz, você é importante, algo dentro de nós se aquece. Agora imagine se você mesmo fosse a fonte dessas palavras. Imagine acordar todos os dias e antes mesmo de olhar o celular ou checar os problemas, você declarar sobre si: hoje será um dia de vitória. Sou guiado pela sabedoria. O bem me persegue. Isso não é autoajuda vazia. Isso é um posicionamento espiritual. É uma maneira de alinhar o céu e a terra na sua vida. No interior do estado, morava uma mulher chamada Jussara. Ela era artesã, fazia peças com madeira reciclada, acordava cedo, colocava a chaleira no fogo e falava com Deus enquanto tomava café. Um dia, sentiu no coração que precisava começar a declarar bênçãos sobre o próprio trabalho. Mesmo sem vender nada há semanas, ela disse em voz alta: minhas mãos são abençoadas, meus dons serão reconhecidos, meu trabalho é uma resposta para alguém. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um ateliê de uma cidade vizinha interessado em revender suas peças. Coincidência? Talvez. Mas para quem crê, isso se chama mover espiritual. Deus não se agrada de murmuração, mas se alegra quando alguém fala com fé, mesmo no escuro. Há algo sobrenatural quando usamos a boca não para reclamar, mas para profetizar o bem. Muitas vezes, o que atrasa nossa vida não são os obstáculos externos, mas as palavras de derrota que lançamos sobre nós mesmos sem perceber. Você já pensou nisso? Cada vez que dizemos não consigo, estamos fechando uma porta. Cada vez que dizemos sou um fracasso, estamos anulando o que Deus quer fazer. Você precisa entender, sua boca tem um poder que vai muito além do que seus olhos veem. Ela é ferramenta de criação. Deus criou o mundo com palavras, e você, feito à imagem dele, também constrói mundos com o que diz. Então use esse dom com responsabilidade. Não diga não sou ninguém, diga sou filho do rei. Não diga não vai dar certo, diga se for da vontade de Deus vai florescer. Mesmo que pareça pequeno, o céu responde a esse tipo de fala. Agora pare por um segundo, feche os olhos e fale sobre você algo que nunca teve coragem de dizer, algo que gostaria de ouvir da boca de alguém, mas que agora precisa sair da sua. Talvez seja, eu sou digno de ser amado, ou eu tenho uma missão e ela é importante. Isso não é vaidade, é cura. Cura de anos de rejeição, de olhares que feriram, de silêncios que gritaram. Palavras benditas são como bálsamo, que penetra fundo. E talvez você esteja se perguntando, mas será que só falar já muda tudo? Não. Mas falar é o primeiro passo para mudar o que está dentro. E quando o interior muda, o exterior responde. O Espírito Santo age quando encontra fé. E palavras com fé são orações sem joelhos dobrados. São clamores que sobem aos céus, mesmo no meio do caos. Quem começa a abençoar a si mesmo com constância, começa também a atrair outros que farão o mesmo. Você se torna uma fonte. Por isso, a partir de hoje, toda vez que sentir vontade de se criticar, se julgar ou se sabotar, troque a sentença por uma declaração de bênção. Se estiver cansado, diga, o Senhor renova minhas forças. Se estiver frustrado, diga, minha esperança não está em resultados, mas em promessas eternas. A cada palavra nova, uma parte sua se reconstrói. A cada bênção, uma camada de escuridão se desfaz. E você caminha, mesmo sem perceber, rumo a uma nova versão de si mesmo. Agora, deixa eu te pedir algo com carinho. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se inscreva no canal. Mas não se inscreva apenas por impulso. Se inscreva porque você acredita que precisa se cercar de palavras que edificam, de mensagens que fortalecem sua fé. E aproveita para deixar aqui nos comentários uma frase de bênção que você vai começar a declarar sobre sua vida a partir de hoje. Não vale só assistir e ir embora.
Interage com a gente. Deixa sua voz ecoar aqui também. Pode ser uma palavra, uma frase, um versículo. A sua declaração pode inspirar outra pessoa que está em silêncio há tempo demais. Há um mistério divino que poucos percebem. Aquilo que sai da sua boca com fé volta para você em forma de direção. Já reparou como certas palavras que você ouviu de alguém ficaram marcadas em você por anos? Agora imagine o impacto que suas próprias palavras têm sobre seu destino. Palavras constroem pontes ou levantam muros. Elas podem abrir portas que estavam trancadas há décadas, ou podem manter fechadas janelas que já deveriam estar escancaradas. Na periferia de uma cidade grande, vivia um homem chamado Amaro. Ele era vendedor ambulante, empurrava um carrinho com frutas frescas de segunda a sábado. Tinha passado por muitas perdas, familiares, financeiras, emocionais, e estava cansado de tentar. Um dia, depois de mais uma tarde de vendas fracas, encostou o carrinho no canto da praça e, ao invés de murmurar, sussurrou: "Ainda verei os frutos do meu trabalho. Ainda serei testemunha do cuidado de Deus." Essa pequena declaração, naquele instante de exaustão, foi como uma semente jogada no solo duro da vida. Sem que ele esperasse, uma mulher que passava ouviu aquelas palavras e se aproximou, elogiando suas frutas. 2 dias depois, ela o indicou para um centro comunitário que passou a comprar parte da sua mercadoria semanalmente. Isso é o que acontece quando você se recusa a repetir a narrativa da derrota. As bênçãos faladas não são apenas ruído no ar. Elas se tornam atos proféticos. Quando você fala com fé, mesmo que seja entre lágrimas, você está movendo o céu em seu favor. O universo espiritual não responde ao desespero silencioso, mas à fé expressa, a fé ousada, mesmo que trêmula. É por isso que você não pode mais aceitar ser refém do pessimismo. Não importa o que disseram sobre você, nem o que você mesmo acreditou por tanto tempo. Hoje é o dia de mudar o tom, de silenciar a acusação e ativar a profecia. Quando você diz, "sou amado", o inferno se cala. Quando você diz, "sou escolhido", os céus se abrem. A boca que amaldiçoa é a mesma que pode abençoar, basta você escolher. Você não precisa ter um microfone ou estar num púlpito para ser uma voz de fé. Basta usar sua boca no cotidiano, em casa, no transporte, no quarto fechado. Diga o que o céu diz sobre você. Sou perdoado, sou renovado, sou fortalecido. Faça disso um hábito. Comece o dia assim, termine também. Escreva essas palavras. Cole em lugares visíveis. Faça da sua vida um altar de declarações benditas. Há pessoas que passam a vida esperando ouvir isso de alguém, dos pais, de um líder, de um parceiro, mas talvez o primeiro a te abençoar precise ser você mesmo. Você precisa ouvir de si mesmo que vale a pena continuar, que você não é um erro, que a sua caminhada, mesmo cheia de tropeços, tem valor. E quando você começa a se tratar como alguém que importa, tudo ao seu redor começa a mudar. Por quê? Você começa a atrair para a sua vida aquilo que condiz com a nova identidade que está declarando. A força espiritual não está em frases longas ou palavras difíceis. Está na sinceridade de quem fala com fé. Pode ser simples, sou um milagre, Deus está comigo, o melhor ainda virá. Repita isso até acreditar. E mesmo nos dias em que parecer mentira, continue dizendo, porque fé não é sentir, é crer antes de ver. E quanto mais você fala, mais seu coração começa a se alinhar com essa nova verdade. Pode parecer pequeno, mas declarar bênçãos sobre si mesmo todos os dias é um dos atos mais corajosos que você pode praticar. Você está resistindo ao sistema que tenta te calar, te diminuir, te rotular. Está dizendo, eu sou mais do que isso. Está se posicionando espiritualmente.
e Deus honra quem se posiciona. Em tempos de guerra espiritual, uma das armas mais subestimadas é a palavra que sai da nossa própria boca. E não falo aqui de discussões, gritos ou confrontos diretos, mas da palavra alinhada à vontade de Deus. Da palavra falada com fé, carregada de verdade e confiança. Quando você se posiciona e declara vida onde o inimigo tentou plantar morte, você está travando uma batalha silenciosa, porém poderosa. E acredite, o inferno treme quando alguém com fé declara bênçãos sobre si mesmo em meio ao caos. Te conto a história de uma jovem chamada Miriam. Ela era professora em um cursinho comunitário, numa região carente. Sua rotina era intensa, marcada por desafios que testavam sua paciência e fé todos os dias. Muitos diziam que ali não havia futuro, que ela estava perdendo tempo, que ninguém mudava mesmo. Mas toda manhã, ao chegar ao portão da escola improvisada, ela repetia para si mesma: "Esse lugar será território de milagres. Meu trabalho tem propósito. Minha voz alcançará corações." Essa repetição não era poesia, era resistência espiritual. Um dia, um dos alunos, um menino calado que mal participava das aulas, a procurou para agradecer. Disse que as palavras dela tinham salvado sua vida, que ele já estava à beira de desistir, mas ao ouvir a forma como ela falava dele, mesmo nos momentos difíceis, algo despertou dentro dele. Miriam chorou. Ali entendeu que as palavras que ela lançava todos os dias não eram só declarações motivacionais, eram sementes de fé plantadas em solo seco. E agora começavam a florescer. Você também carrega esse poder. Mesmo que não seja professora, mesmo que não esteja diante de uma sala ou de um público, se você tem voz, tem autoridade espiritual, e se tem autoridade, tem impacto. A sua boca, quando usada com sabedoria, pode se tornar instrumento de cura, de restauração, de libertação. Pode ser canal de vida, mas quando negligenciada, ela se torna brecha para a dúvida, o medo, a acusação. Por isso, proteja o que você fala. Se vigie. Se alimente de palavras que constroem para que você também fale coisas que edificam. E não pense que você precisa estar com tudo resolvido para começar a abençoar a si mesmo. Pelo contrário, é justamente nos dias em que tudo parece quebrado que mais precisamos declarar: "Sou vaso nas mãos do oleiro. Ele ainda está me moldando. Ainda que eu não veja, ele está agindo." Essa fala ativa o céu. Porque Deus não responde perfeição, mas fé. Fé que fala, que ousa, que mesmo cambaleando, se levanta e diz: "Ainda vou ver o cumprimento da promessa." E talvez você esteja aí, carregando palavras negativas que ouviu na infância, na adolescência, no relacionamento passado. Talvez te disseram que você não serve, que você nunca vai mudar, que você é problema. Mas hoje eu quero que você olhe para isso e diga em voz alta: "Nada do que foi dito contra mim define meu destino. Eu sou o que Deus diz que sou. Eu serei o que Ele já sonhou para mim." Repita isso até sua alma se convencer, até a dor soltar suas garras, até o medo começar a encolher. Comece agora mesmo a praticar. Escolha 3 frases de bênção para repetir durante esta semana. Pode ser de manhã, no trânsito, lavando a louça, no intervalo do trabalho. Declare: "Estou sendo transformado. Minha história não terminou. Sou canal de luz onde há escuridão." Faça disso uma disciplina espiritual. Você vai se surpreender com o que acontece quando palavras se tornam semente lançada com fé. Não espere que o mundo ao seu redor mude para começar a declarar vida. Mude o ambiente com a sua voz. Faça o ambiente te ouvir. Faça a escuridão perceber que ali há alguém que fala com a autoridade de quem crê no invisível. Deus se agrada de quem fala mesmo antes de ver. Você já se deu conta de como é poderoso ser o primeiro a acreditar em si mesmo?
não esperando que alguém venha te validar, mas assumindo com coragem o que Deus já colocou dentro de você. Quando você abençoa sua própria vida, quando fala com fé e afirma sua identidade em Deus, algo se move. O céu escuta, o mundo espiritual reconhece. O caminho à sua frente, por mais árido que pareça, começa a responder. A bênção não é só uma ideia bonita. Ela é um caminho de ativação, uma estrada aberta com a força da sua palavra. Vou te contar sobre o Ícaro, um jovem que trabalhava como cozinheiro em uma lanchonete de beira de estrada. Ele vivia cansado, com o corpo moído e a alma desanimada. Achava que sua vida era apenas mais uma entre tantas que nunca dariam em nada. Até que um dia, num domingo à noite, sozinho no quarto apertado em que morava, ele resolveu fazer algo diferente. Pegou uma folha de papel, escreveu 3 coisas boas sobre si mesmo e falou em voz alta: "Sou resiliente, tenho um coração generoso, não vou terminar como comecei." Naquela mesma semana, uma cliente o ouviu cantando enquanto cozinhava e perguntou se ele já pensou em gravar músicas. Ela trabalhava numa rádio local. Meses depois, Ícaro gravou suas primeiras composições. A vida dele começou a mudar, não porque alguém veio resgatá-lo, mas porque ele decidiu falar vida sobre si mesmo primeiro. Quando você declara bênçãos, você se coloca em aliança com o propósito divino. Você não está inventando promessas, está apenas concordando com aquilo que já foi falado sobre você desde antes de nascer. Lembre-se, você foi chamado pelo nome, você foi criado com intenção. Não importa se a jornada até aqui foi marcada por abandono, por falhas, por dores. O que importa é o que você decide falar sobre si mesmo a partir de hoje. As pessoas ao seu redor podem até não entender, podem zombar, desacreditar, rir da sua fé, mas não permita que a incredulidade dos outros cale a sua voz. Você não precisa de aplausos para ser poderoso no espírito, basta crer e declarar. Diga em voz alta, mesmo que a voz esteja embargada: "Eu sou resposta para esta geração", porque você é. Deus não desperdiça vidas. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos gloriosos. Às vezes, estamos esperando que a vida nos trate melhor, para então falarmos coisas boas. Mas o reino de Deus funciona no movimento inverso. Primeiro se fala, depois se vê. Primeiro se declara, depois se colhe. É pela fé, é na contramão da lógica. E é isso que torna tudo tão poderoso. Quando você fala, "Eu sou livre", mesmo com correntes invisíveis nos pés, o céu entende isso como fé. E a fé sempre provoca libertação. Uma das maiores mudanças que você pode fazer na sua vida é trocar o discurso interno. Aquela conversa silenciosa que você tem com você mesmo enquanto dirige, enquanto olha no espelho, enquanto tenta dormir. Se essa conversa é cheia de críticas, culpa, medo e comparação, está na hora de mudar. Não com negação, mas com verdade. Com palavras alinhadas ao que Deus pensa sobre você. Comece dizendo: "Eu sou amado mesmo quando erro. Eu sou escolhido mesmo quando me sinto perdido. Eu tenho um futuro mesmo que hoje pareça tudo escuro." Essas palavras reprogramam a alma. Elas curam, e isso não vale só para você. Quando você muda seu discurso, também começa a abençoar os outros com mais facilidade. Fica mais leve, mais generoso, mais encorajador, porque quem aprende a falar bem de si mesmo, aprende também a falar bem do outro. E o mundo precisa urgentemente de gente assim. Gente que edifica, que impulsiona, que carrega a vida na boca. Então, hoje, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Escolha uma frase, escreva em algum lugar, pode ser no espelho, no caderno, no celular, mas escreva e repita por 7 dias seguidos. Diga em voz alta, de preferência olhando nos seus próprios olhos: "Eu fui feito para algo grande, eu carrego luz, nada poderá me impedir de florescer."
Faça isso por você. Faça isso por quem ainda depende do seu florescimento. A transformação mais profunda não começa quando algo externo muda. Começa quando você muda sua forma de falar, especialmente quando ninguém está ouvindo, porque a vida que você declara no secreto é a mesma que floresce no público. É uma semente silenciosa que, ao encontrar solo fértil na fé, germina. E um dia, sem aviso, a colheita vem. Não com fogos de artifício, mas com paz, com clareza, com leveza. Quando você escolhe falar vida, mesmo nos dias escuros, você está plantando eternidade dentro de si. Conheci uma senhora chamada Doralice. Ela vivia em um bairro simples e cuidava de netos enquanto a filha trabalhava. Era uma mulher comum aos olhos do mundo, mas extraordinária no mundo espiritual. Todo dia, às 5 da manhã, antes de o sol nascer, ela se sentava na varanda com uma xícara de chá e começava a orar. Mas não era uma oração pedindo socorro ou reclamando. Ela declarava: minha casa é cheia de paz. Meus filhos e netos serão luz neste mundo. Eu sou fonte de esperança. Essas palavras ecoavam no silêncio como flechas de luz. Hoje, 2 dos netos dela trabalham ajudando pessoas em situações de rua. E eles dizem que foi a fé da avó que plantou isso neles. Você, percebe? Falar bênçãos sobre si mesmo também é um ato de amor para com os outros. Porque quando você se levanta em fé, outros ao seu redor percebem. Eles podem não entender no começo, mas sentem. Sentem quando há verdade na sua fala. Quando suas palavras não são ensaiadas, mas brotam de uma convicção interna. Sentem quando você fala com a autoridade de quem já venceu batalhas secretas. É por isso que não dá mais para continuar dizendo que você é fraco, pequeno, insuficiente. Essas palavras não servem mais. Elas não cabem mais na sua boca. Você precisa de novas vestes e essas vestes começam pela fala. Troque o nunca vou conseguir por tudo posso naquele que me fortalece. Troque o sou um erro por sou obra-prima do Criador. Você não está tentando se convencer de uma mentira. Está relembrando a verdade que o mundo tentou apagar. E é possível que, ao começar essa jornada de falar bênçãos sobre si mesmo, você encontre resistência. Talvez venha à sua mente aquele velho argumento: mas olha só minha realidade, nada muda. E é aí que você deve insistir, porque declarar bênçãos não é fingir que está tudo bem. É crer que tudo vai ser restaurado. É como olhar para o deserto e declarar chuva. É como olhar para os ossos secos e dizer: voltem à vida. Parece loucura, mas é justamente essa loucura da fé que move o coração de Deus. Não se trata de repetir frases como robô. Se trata de gerar vida com consciência, de transformar a atmosfera com palavras que carregam verdade espiritual. Você pode fazer isso agora. Respire fundo e diga: eu estou em construção, mas estou avançando. Eu sou escolhido, mesmo que ninguém veja. Deus está comigo, mesmo no silêncio. Essas frases carregam unção. Elas se tornam escudo quando vierem as vozes contrárias. E quanto mais você pratica, mais natural se torna, mais profundo se torna. E com o tempo, você vai perceber que já não fala mais palavras que ferem a si mesmo. Você se torna seu próprio intercessor. Você começa a tratar a si com a mesma gentileza que trataria alguém que ama. E isso muda tudo, porque quem se ama fala com cuidado, e quem fala com cuidado atrai vida. A sua boca é um jardim ou um cemitério. Você decide o que plantar. E se hoje você escolher plantar palavras de bênção, saiba que essa semente nunca volta vazia. Ela vai germinar, vai crescer. E quando menos esperar, você vai se olhar no espelho e ver alguém mais leve, mais seguro, mais cheio de propósito. Não porque o mundo te disse isso,
mas porque você escolheu dizer primeiro. O mundo ensina que cura vem com remédio, com tempo, com distância. Mas quem anda na fé aprende que muitas curas começam com uma mudança de linguagem. O que você fala sobre si mesmo se transforma em um eco que percorre todas as áreas da sua vida. Sua saúde, seus relacionamentos, sua visão de futuro. Tudo responde à maneira como você se trata com palavras. Sua boca pode ser o início de uma cura profunda, daquelas que médicos não explicam e que psicólogos respeitam, uma cura que começa com aquilo que você decide declarar. Fátima era uma mulher de 39 anos, mãe de 2 filhos pequenos, que passou por uma separação dolorosa. Durante meses, repetia diariamente para si mesma que não era suficiente, que havia falhado, que ninguém mais a veria com valor. Isso adoeceu sua alma. Ela foi se encolhendo por dentro, mesmo continuando a sorrir por fora. Até que uma amiga a confrontou com carinho e disse: "Você tem falado mal de si mesma como se fosse seu pior inimigo. Quando vai começar a ser sua melhor amiga?" Aquilo doeu, mas doeu no lugar certo. Fátima decidiu mudar, não do dia para a noite, mas aos poucos. Começou dizendo frases simples: "Eu estou me reconstruindo. Eu sou digna de amor. Minha história continua." E com o tempo, o brilho nos olhos voltou. A força nos passos reapareceu. Ela mesma foi se reerguendo, não pelas mãos dos outros, mas pelas palavras que liberou sobre si. Isso é possível para qualquer um. Para mim, para você, para quem decidir usar a boca como ferramenta de cura e não de condenação. Quando você troca a autocrítica desenfreada pela autorresponsabilidade compassiva, algo muda na estrutura do seu ser. Você para de se ferir e começa a se reconstruir. E quando isso acontece, até o modo como os outros te tratam muda, porque o mundo espelha a forma como você se apresenta. Você não está condenado à narrativa antiga. A história que te contaram, ou que você contou a si mesmo por tanto tempo, pode ser reescrita, mas ela começa em uma nova fala, uma nova frase, uma nova declaração. Pode parecer pouco, mas cada palavra positiva dita com fé é um tijolo na construção da sua nova identidade. Não espere estar totalmente bem para começar. Comece agora, mesmo ainda quebrado, mesmo sem certezas. Diga: "Estou renascendo. Minha alma está florescendo. Eu vou mais longe do que já fui." Você não precisa de aplausos. Precisa de convicção. Não precisa que todo mundo veja. Precisa que você veja. Que você enxergue a si mesmo como alguém digno de ser tratado com bondade, inclusive pela sua própria boca. Chega de se diminuir. Chega de se envenenar com palavras que você não ousaria dizer a um amigo. Trate-se como templo. Fale com você como quem fala com algo sagrado, porque é isso que você é. A linguagem que você escolhe usar com você mesmo determina o tom da sua caminhada. Se for dura, será pesado caminhar. Se for gentil, será mais fácil continuar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você se torna mais forte para enfrentá-los. E isso já é vitória. Isso já é milagre. Agora pare um minuto, inspire fundo e diga para si mesmo em voz alta, se puder: "Eu sou importante, eu sou precioso, eu sou cuidado por Deus." Se essas palavras causarem desconforto, repita até se tornarem verdade. Porque não é você que precisa se encaixar na palavra. É a palavra que precisa moldar você. E ela vai. Palavra tem força de construção. Palavra tem força de renascimento. E a partir de hoje, sempre que alguém tentar te rotular ou te lembrar de suas falhas, você poderá dizer com firmeza: "Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que Deus diz que sou." Essa declaração simples é um escudo, é uma armadura, é uma chave para um novo tempo, e o novo tempo começa agora. Você chegou até aqui. E isso por si só já é sinal de que algo dentro de você deseja mais.
deseja mudança, liberdade, renovação. Não importa como foi o caminho até agora, o que realmente importa é o que você vai fazer com as palavras que carrega a partir de hoje. A sua boca não pode mais ser uma ferramenta de autodestruição. Ela precisa ser sua parceira, sua aliada, seu instrumento de vida. Porque palavra é semente, e você é o solo onde tudo germina. A vida já te ensinou muitas coisas, algumas boas, outras duras demais. Talvez você tenha aprendido a sobreviver, em silêncio, engolindo dor e escondendo cicatrizes. Mas hoje Deus está te ensinando algo novo, a arte de falar com propósito. A disciplina de declarar o bem, mesmo quando tudo à volta diz o contrário. A coragem de ser o primeiro a abençoar sua própria história. E isso muda tudo. Quando você se torna uma pessoa que abençoa a si mesma com palavras de fé, o mundo espiritual responde. Você começa a atrair paz, onde antes só havia confusão. Começa a respirar fundo, onde antes só havia cansaço. Começa a enxergar beleza nas pequenas coisas, porque sua alma está recebendo o alimento que tanto precisava. Não são apenas palavras, são códigos espirituais, são chaves. São como luzes acesas dentro de você. E daqui para frente, toda vez que o medo tentar voltar, toda vez que o velho discurso quiser se instalar de novo, você terá armas, suas declarações, suas frases de poder, suas bênçãos pessoais. E pode parecer pequeno agora, mas um dia você vai olhar para trás e perceber. Tudo mudou a partir do dia em que comecei a falar diferente. Então, faça disso uma rotina. Acorde com uma palavra boa na boca, durma com uma promessa no coração. Fale bem de si mesmo, não como quem se acha, mas como quem se encontra. Não como quem se exalta, mas como quem se respeita. E toda vez que sentir que está voltando ao velho padrão de palavras duras, respire fundo e diga: eu já não sou mais aquela versão, estou em transformação e Deus está comigo. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito especial. É de coração para coração. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, se algo aqui te despertou, se inscreva no canal. Mas se inscreva não por costume ou impulso, se inscreva porque você entendeu que esse é um espaço de reconstrução. Um lugar onde palavras são usadas para levantar, curar, impulsionar. Um lugar onde a fé não grita, mas consola. Onde a verdade não fere, mas liberta. Onde o Espírito encontra espaço para agir. E quero te pedir mais uma coisa. Deixa aqui nos comentários a sua história. Conta pra gente se alguma palavra te marcou. Conta se você já praticou o hábito de abençoar a si mesmo. Ou, quem sabe, compartilhe com a comunidade a frase de bênção que você vai começar a declarar todos os dias. Sua voz importa. Sua jornada pode ser o empurrão que alguém precisa. Nós estamos construindo aqui uma comunidade de palavras vivas e sua presença faz parte disso. Que você seja envolvido por paz, guiado por fé e cheio de coragem para ser quem Deus te chamou para ser. Que suas palavras abram caminhos, que sua boca floresça, que sua vida, a partir de hoje, seja marcada por declarações de vitória, mesmo em meio à luta. Porque quem fala com fé, caminha com autoridade. E quem caminha com autoridade, chega onde o mundo jamais imaginaria. Você é bênção, você carrega luz, você está em jornada e ela está só começando.